Sem água, ninguém sobrevive. A população tenta entender as causas de um assunto que passou a ser debatido com frequência em todos os lugares: crise hídrica fora do Nordeste. Começou por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e chegou à capital do país. Parte do problema se deve ao crescimento da população, das indústrias e da atividade agrícola. A cada 100 litros de água usados, mais de 70 vão para irrigação. Tem ainda o desperdício. A água é assunto sério e a segurança hídrica é um dos grandes desafios da humanidade neste século. A água é necessária à vida, né? É necessária para uma série de atividades econômicas, é necessária para o meio ambiente e ela tem que estar, né, em quantidade razoável, quer dizer, não pode ser nem muita água, nem pouca água, ela não deve ser suja e ela deve estar próxima. Então a segurança hídrica ela justamente engloba essas 4 dimensões. A falta d'água e o excesso dela são problemas graves. O Nordeste passou nos últimos anos pela pior seca da sua história. Uma situação relativamente delicada, porque nós temos no sertão 15 milhões de brasileiros que não têm uma segurança hídrica adequada. Nós tivemos, nos últimos 6 anos, a maior seca da história do país no Nordeste. Inclusive remontando aí desde a época do Brasil Império. Pernambuco usa a água do mar para abastecer a ilha Fernando de Noronha. O Ceará segue o mesmo caminho para melhorar a vida de milhares de pessoas da capital, Fortaleza. Enquanto o mar não se transforma em manancial potável, a esperança para o Nordeste se resumem às obras de transposição do Rio São Francisco, que vieram em boa hora. O projeto de integração do São Francisco, ele já está numa fase de teste no seu eixo leste. E já foi útil neste período agora, de 2017 para 2018, porque uma região como a região de Campina Grande, que depende bastante lá de um açude chamado Boqueirão, esse açude ele foi inclusive alimentado antes, agora dessa maior crise, quer dizer, desse último ano, com águas da transposição, o que mostra que tecnicamente esse projeto pode sim vir a ajudar aí a região e dar assim uma maior segurança hídrica à população. Nós precisamos de uma água de fora, seja através da transposição, que as obras estão, como eu disse, em processo já de finalização, seja por medidas alternativas de poços profundos, alguma questão de dessalinizadores em regiões mais isoladas. Para tentar garantir a oferta de água para abastecer a população brasileira, há 4 anos foi anunciado o Plano Nacional de Segurança Hídrica, ainda em desenvolvimento. Ele é coordenado pelo Ministério da Integração Nacional, com a colaboração da Agência Nacional de Águas. Ele vai tratar justamente dessas condições, quer dizer, no enfoque nacional, né? No enfoque da segurança hídrica nacional, né? Como é que a gente trata essa questão de excesso de água, ou seja, as enchentes, inundações, como é que a gente trata essa questão da falta de água, as estiagens, às vezes não é só no Nordeste, né? A gente viu aí estiagens também nas regiões metropolitanas do Sudeste, aqui no Centro-Oeste. Trata também da questão da poluição dos rios, então toda a questão de controle de poluição para que os rios retomem qualidade, possam ser utilizados de forma mais ampla. E trata também da questão, muitas vezes, da distância da água. Muitos produtores tiveram prejuízo. A crise sem precedentes pegou os moradores de surpresa. Foi um período prolongado de seca e um aumento no consumo de água devido ao calor e baixa umidade. Foi um problema climático, em parte, mas o clima aqui ele se repete dessa forma, ou seja, esse padrão de chuva às vezes é diminuído, é comum. E o outro lado da questão foi exatamente a ausência de uma infraestrutura hídrica que fizesse frente ao crescimento populacional e às demandas de água que não foram atendidas. São 60 mil pessoas a mais por ano, segundo especialistas. Depois de 1 ano e 4 meses de racionamento, o governo do DF anunciou o fim da medida. Os níveis dos principais reservatórios subiram. Agora nós temos um nível elevado dos reservatórios aqui da região, que são os reservatórios do Descoberto e de Santa Maria, e eu acredito que a DASA, que é a agência reguladora aqui do Distrito Federal, e a CAESB, que eles tenham feito um trabalho de simulação e verificaram, bom, o que nós temos aqui de reserva é suficiente para chegar aí até pelo menos outubro.
Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos mostra que a população passou a ter mais consciência depois da crise. O levantamento aponta que 56,5% dos brasileiros passaram a tomar banho mais curtos, enquanto 45% dos entrevistados disseram que passaram a fechar a torneira na hora de escovar os dentes. Em março, o Meio Ambiente por Inteiro mostrou algumas discussões do 8º Fórum Mundial da Água em Brasília. Durante o evento, a ONU lançou o Relatório Mundial da Água, com dados que mostram a qualidade e quantidade disponível no planeta. O mapeamento mostra os locais onde houve aumento no consumo e as áreas de risco de escassez. O relatório apresenta ainda soluções para gerenciar o problema da falta d'água, o que, segundo a ONU, pode colocar a paz mundial em risco. A estimativa é de que até 2050, a produção de alimentos terá de aumentar em 50%. Leila é servidora pública em Brasília. É também uma das voluntárias do projeto Horta Solidária, em Planaltina, a 50 quilômetros da área central da capital do país. O projeto é mantido com doações e sem fins lucrativos. Tudo que se planta entre hortaliças e verduras vai para crianças e idosos de instituições carentes do Distrito Federal. Segurança hídrica hoje é a expressão que não sai da boca de Leila. Ela conta que a falta d'água comprometeu quase metade do cultivo. Antes, 400 pessoas recebiam alimentos frescos, orgânicos. O nosso poço, que não é um poço, na verdade é uma cisterna, está secando e com isso a gente já diminuiu mais de 40% da nossa produção. Então, cenouras, beterrabas, quer dizer, que precisam de mais tempo a gente não está plantando, só estamos com alfaces, vários tipos de alfaces, cheiro verde, couve que já tinha antes e o pé dura bastante tempo. Hoje, os voluntários lutam para construir um poço artesiano para manter a produção. Leila explica que a outorga para a perfuração já foi autorizada pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico. Com o poço artesiano vai ser possível, porque a gente vai buscar água mais profunda e aí nós voltaremos a ter condições de regar todos os canteiros. Água é lição de vida, principalmente quando há perdas. Disso, Leila nunca vai se esquecer. Sem água nós não conseguimos. Sem água a nossa fonte não caminha, a gente não consegue plantar, a gente não consegue colher. E o nosso público é um público que sem a gente não vai ter. No próximo bloco, o repórter Lucas Doca mostra o que alguns moradores do DF fizeram para tentar driblar a crise hídrica. Voltamos já. A água que pinga da torneira, que rega a horta, que é fundamental para a vida de tanta gente, acaba. Isso não é uma possibilidade, não é só um estudo, uma medição da barragem que se aproxima do limite. É uma realidade. A chuva finalmente voltou a cair e a escassez, dessa vez, teve seu fim. Mas quem enfrentou o racionamento ainda olha para o céu, procurando nuvens e criando expectativas de que a chuva venha logo para resolver o problema. E segurança hídrica quer dizer isso aqui, ó, balde cheio, esperando para quando o fornecimento de água for interrompido. Esse amontoado de balde aí é do seu Valdomiro, reservatório particular. O aposentado vive em Brasília desde 68 e está acostumado a enfrentar estiagens longas. Lá quando o racionamento foi anunciado, como é que o senhor recebeu essa notícia? A gente ficou preocupado, inclusive minha esposa preocupou muito e ela vivia brigando. Vamos colocar uma calha para captar água, porque o negócio está ficando feio, né? Quando se vinha a chuva, né? Que ninguém nem sabia se ia chover. De imediato ela já deu essa sugestão? Já deu essa sugestão, a sugestão inclusive foi dela. Aí eu acatei, fiz a calha, comprei o material, fizemos e ajudou muito, porque a gente ficou preocupado. Porque a barragem foi só baixando, e chuva nada, né? Só baixando. Que veio chegar a 5%. Eu até cheguei a falar com ela, vamos vender a casa ou alugar para mudar daqui para Tocantins, que lá tem água, né? Que eu sou de lá, né? Já pensou? Mudar de estado depois dos 75 anos por medo? Medo de faltar água?
As poucas chuvas no fim de 2017 começaram a cair. Daí o Valdomiro conseguiu garantir a tão preciosa água por conta própria. Essa água que a gente captou da chuva, justamente para ajudar a economizar a água da barragem. Porque em vez de estar usando a máquina de lavar roupa de lá, eu usava daqui. Só usava mesmo aquela que tem que entrar na máquina, mas do tanquinho a gente usava da chuva, lavar calçada. Água é direito básico, garantido por lei. A Política Nacional de Recursos Hídricos, conhecida como Lei das Águas, foi criada em 97 para estabelecer limites no uso desse bem tão precioso. Inclusive, para evitar conflitos entre unidades da federação. E você pensa que isso é algo distante da nossa realidade? Nada disso. A maior segurança de abastecimento no Distrito Federal é uma barragem construída em Goiás. Essa é uma questão que deve ser pensada bem. Por exemplo, em Brasília está se buscando a solução de buscar água de Goiás. Ocorre que a gestão de água de Goiás é feita por Goiás e não pelo Distrito Federal. Nesse sentido, sempre fica o risco da má gestão do outro ente que você não pode interferir. Então é mil vezes melhor buscar água na bacia hidrográfica no qual se encontra a sua cidade e manter essa bacia hidrográfica saudável, manter as áreas de preservação dos mananciais com atenção principalmente na questão da vegetação. A vegetação das matas ciliares, que são aqueles 30 metros que devem ter de cada lado do rio, são fundamentais para a manutenção do ciclo hidrológico de uma forma saudável que permita a seguridade hídrica. Essa preocupação também está na cabeça dos gestores. As chamadas soluções cinzas, que reúnem obras de captação e tratamento, são limitadas. Reservatórios não resolvem tudo. É preciso manter o ciclo da água ativo. E isso só acontece se os cuidados ambientais forem mantidos. Nós temos um programa de pagamento por serviços ambientais, soluções baseadas na natureza, né? Que é o produtor de água na bacia do Pipiripau, que tem mais de 200 agricultores sendo atendidos, e o trabalho que é feito por um grupo de 16 instituições coordenados pela DASA é de recuperação de estradas, de recuperação de áreas degradadas, controle da erosão e replantio de vegetação, particularmente as matas ciliares ou aquelas que estão protegendo as nascentes. Por via das dúvidas, o seu Valdomiro ainda prefere manter o estoque lá, firme e forte. Pelo menos até inaugurar a barragem Corumbá 4, né? Porque o governo fala que vai inaugurar até dezembro, mas já sabe. Vai que atrasa, né? Vai que atrasa. Hoje o Brasil não tem nascente, depende só da chuva. Se não cair água do céu... Se não cair água do céu, nós vamos ficar sem água de novo. Por que o governo quer acabar com o racionamento? A resposta está na ponta da língua do Paulo. E o racionamento não é uma boa coisa para ninguém, né? É claro que as pessoas que têm caixa d'água com volumes grandes, elas não sentem porque acumulam água e no dia que falta água na região, eles têm o suprimento próprio. Agora, quando a gente olha para a população mais vulnerável, para a população que não tem caixa d'água em casa, né? A gente vê muita gente sofrendo porque tem que ficar armazenando em balde, esse tipo de coisa é muito desagradável. Da mesma forma, os pequenos negociantes, né? Cabeleireiros, pet shops, pequenos restaurantes, pequenos bares, são instituições que dependem da água todos os dias para fazer a receita com a qual essas pessoas vivem. E um dia de racionamento, ainda que pareça pouco, é pesado para eles. A dona Ana que o diga. Ela teve que carregar balde atrás de balde quando a torneira da casa ficou assim, ó, sem um pingo d'água. Eu tenho que dar banho nos meus netos para ir para a escola, então eu tinha que ir para a casa da minha mãe ou do meu filho dar banho neles lá. O jeito para o banho ela conseguiu dar. E no resto... Me conta um pouco sobre quais foram as estratégias que vocês adotaram aqui na casa de vocês para tentar driblar esse problema. Comprei os baldes, tive que dar para o meu filho também e diminuir também o gasto, né? Juntar mais louça para lavar tudo de uma vez. Comprei bacia também, que eu deixava na pia e usava mais o balde com água para fazer comida e as bacias para lavar os pratos. No próximo bloco, o repórter Bob de Souza conversa com alunos da rede pública que montaram um projeto para tirar o sal da água do mar. É daqui a pouco. Não vai embora.
Neste bloco, vamos visitar uma escola no Recanto das Emas, a 45 quilômetros de Brasília. Além do ensino normal, essa escola pública trabalha com alunos de altas habilidades, desde o fundamental. Mas quem pensou que os gênios mirins têm vida fácil, errou feio. A estrutura ainda é precária nessa unidade. A sala tem jeito de oficina de criação, de laboratório fragmentado, onde as ideias circulam por todas as peças. O principal projeto é bastante audacioso para a produção de água doce, e a fonte é o mar. Trata-se de um processo simples que tira o sal da água coletada no mar. Vamos aprender com eles. A água já está na vasilha de vidro. Agora vem o sal. Depois disso, a solução fica homogênea, a exemplo do que acontece no mar. Feita a diluição, uma tigela azul pequena é colocada dentro da vasilha maior. O próximo passo é cobrir a vasilha maior com filme transparente. A última parte da invenção é colocar peso no centro da cobertura transparente. Olha, realmente é um processo que exige muita criação, hein, Joder? Como é que você teve essa ideia assim? Você acordou num belo dia e começou a pensar que a água ia faltar? A gente começou assim, tipo, como é aquela velha história, né? Eu fui lá, fui pesquisar, algo assim que me interessasse. Eu vi assim, pensei, água é uma coisa que está realmente em falta. Por que não usar assim, né? Água do mar. Exato. E aqui nós vamos tirar um pouco do sal da água, é isso? Certo. Bom, eu vi que você estava fazendo lá, eu vi que você colocou um pouco de sal lá na água, mexeu, depois você botou aquele copo ali, aquela tigelinha, depois você cobriu isso daqui com filme e colocou essas bolinhas. Eu quero perguntar para o Miguel também te ajudou a fazer isso, né? Miguel, me conta uma coisa, a partir de agora, por que você botou essa bolinha aqui? Então, é para quando evaporar, ela condensa no filme. E no filme, como aqui tá pesado, ela vai escorrer e vai cair dentro do copo, já sem o sal. Ou seja, é bom explicar isso daqui. O filme, com o peso dessa bolinha, vai formar mais ou menos alguma coisa com um certo bico, tá certo? Esse bico, a gotinha vai passar por ele e vai cair dentro do copo. É isso, Jonder? Certo. E o sal ficou aonde? O sal vai ficar na água que sobrar aqui. Se ainda sobrar água. Demora alguns dias para a água poder evaporar e condensar no filme. Mas quando ela condensa, ela vai e escorre. Só que a água que sobrar aqui fica com sal. Uma pergunta. A água que cair nesse copinho, nessa tigela, está sem sal totalmente ou tem um pouquinho de sal ainda? Ainda tem um pouco de sal, porque a água que sai da torneira normal, ela já vem com alguns sais minerais, não é totalmente filtrada. E essa daqui, ela vai sair a mesma coisa da torneira. E como é que você se sentiu depois da realização desse projeto aqui? Eu me senti, assim... Como é que eu vou falar? Orgulhoso? É, orgulhoso. Porque, assim, a água, como ele disse, é uma coisa que está em falta. E terminando esse projeto, a gente gera água. Mesmo do mar, pode ser salgada. A gente gera água, a mesma da torneira, porque vai filtrar, praticamente. E você, como se sentiu? Eu me senti, assim, uma coisa que eu nunca... emocionante, sabe? Porque eu nunca tinha feito, assim, essas coisas. Foi uma sensação bem boa. Parabéns, viu? Aos dois. Ideias não faltam para esses inventores. Algumas crianças se dedicam a escrever. Outras, a engenharia de construção, reciclagem ou arte aplicada. O currículo escolar é montado para atender à aptidão de cada criança. A Flávia é professora responsável por recrutar os alunos de altas habilidades no Recanto das Emas. Ela percorre as escolas como especialista itinerante. Como é que se monta um currículo para atender um aluno que é bastante inteligente, tem um cérebro com grande poder de resolução?
Aqui na sala de recursos de altas habilidades, a gente trabalha com projetos individuais e coletivos. Individuais dentro do interesse, da área de interesse de cada aluno que a gente atende. Então, a gente trabalha estimulando e motivando o aluno naquilo que ele tem interesse. Nós vimos aqui um projeto que tirou o sal da água do mar, né? Como é que você recebe um projeto como esse, uma invenção dessa importância? Então, a gente recebe com bastante entusiasmo e sempre estimulando e motivando o aluno a dar continuidade nos seus projetos. O mundo pode ser refeito dentro dessa sala, em proporções diferentes. A engenharia reversa agita a cabeça dos alunos na criação de vários objetos. Ellen convive com alunos superdotados nessa sala há 2 anos. Já viu e se encantou com todos os projetos. Vamos conhecer mais alguns. Nós vimos também alguns projetos aqui interessantes. Por exemplo, nós temos aqui uma luminária, né? É uma luminária. Explica para mim o que tem aqui dentro. Essa luminária ela é uma lata usada, né, de leite em pó. E aí dentro tem uma lâmpada. E aqui o aluno ele conectou. Tem aqui um interruptor. E aqui vai direto na energia. Então, esse interruptor é apenas para deixar ela ligada, funcionando ou não, né? Tá bom? E aqui a lâmpada fica aqui dentro. Perfeito. Aí eu tenho também aqui um mini ventilador, é isso? Isso. Esse aqui, na verdade, foi um brinquedinho que o aluno falou assim, vou fazer. Ele fez isso aqui, acho que em 10 minutos. Ele pegou esse cooler usado, pegou um cabo USB, conectou aqui positivo com positivo, negativo com negativo, né? Passou a fita isolante. Se você conectar isso aqui no computador, ele vira um ventiladorzinho de mesa, bem pequenininho, para ficar ali na frente. Você pode usar o computador e ficar com o ventinho, né, no rosto. Pela inspiração do Miguel e do Jonder, novas ideias ambientais poderão ajudar a melhorar a vida no planeta, principalmente em relação ao uso sustentável da água. Por falar em água, técnicos do Ministério do Meio Ambiente trabalham na recuperação das bacias hidrográficas do país inteiro. Henrique Veiga coordena esse departamento em Brasília. O técnico acompanha as ações do programa Água Doce, que atende as comunidades rurais do semiárido. E a exemplo do que idealizou o aluno Jonder, a ideia é aumentar o abastecimento no Nordeste e em Minas Gerais. O programa ele tem por objetivo estabelecer uma política pública permanente de acesso à água em comunidades rurais, especialmente do semiárido brasileiro, né? Então, ele visa a implantação de sistemas de dessalinização, né, com os cuidados técnicos, sociais e ambientais. Então, em cada comunidade onde é implantado um sistema, há uma participação efetiva da comunidade na gestão desses sistemas e o envolvimento dos municípios, estados e governo federal, que nós chamamos de uma gestão compartilhada. Os habitantes do arquipélago Fernando de Noronha consomem água dessalinizada há muito tempo. O projeto do governo de Pernambuco é ampliar o serviço para atender os turistas que visitam as ilhas em alta temporada. O objetivo da Compesa, na verdade, foi atender a demanda crescente da ilha, né? A população da ilha e os turistas foram aumentando. A demanda foi crescendo e a barragem do Xarel, que nos atendia, não teria condições mais de atender essa população. Então, por isso, a Compesa precisou optar pela única alternativa disponível no momento, que era a dessalinização de água do mar. A capacidade de produção do dessalinizador hoje tem capacidade de atender 60% da demanda da população de Fernando de Noronha. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pelo site tvjustiça.jus.br e também pelo nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!